Olá, estamos com o nosso Hoje Pode. Assunto é muito importante. Semana de Educação Financeira de Maringá. Estou recebendo aqui a Carol Bacarin, que está com a gente, ela que é consultora financeira, e o Prazer estar aqui. Matheus Zimmermann, Isso aí. que está aqui, ele que é do Codem, é economista. Muito bom Obrigado. ter vocês aqui, Obrigada, nós que especialmente para agradecemos. falar desse assunto, educação financeira. Bom, a gente sabe bem o que é educação financeira, o que seria isso. Mas vamos começar. Vamos começar aqui com a Carol. O que é educação financeira? Que bicho vem a ser isso? A educação financeira é o conhecimento mesmo sobre o dinheiro, como você lidar com ele, para onde ele vai, né? Quanto você tem de entrada, quanto você tem de saída, dar direcionamento para o dinheiro. A educação financeira é conhecimento. Então, o que a gente tem tentado com a Semana de Educação Financeira é levar conhecimento para as pessoas poderem ter a liberdade financeira tão desejada. Mas como ter essa liberdade sem ter o conhecimento básico de uma organização básica ali, né, doméstica, e depois isso se aplica para as empresas? Então, eu acho que a educação financeira é conhecimento, é levar conhecimento. Carol, você está nessa caminhada faz tempo, né? Há uns 25 anos, pelo menos. E você hoje é consultora financeira. Conta um pouquinho sobre o que você faz aqui em Maringá. As suas atividades, sua participação em entidades. Isso. Bom, eu tenho a minha empresa, que é Prospera Gestão Financeira, e a gente o nosso foco é empresarial, a gente atende pessoa física também, mas a gente trabalha muito com a terceirização da gestão financeira das empresas, então o BPO financeiro, a consultoria financeira, levando mesmo essa organização financeira e essa gestão para dentro das empresas, para aquele empresário que não sabe fazer ou que não tem o tempo para fazer. Paralelo a isso, a gente trabalha, eu atuo no Conselho do Assim Mulher, estou na Câmara Técnica Financeira do Codem, e aí a gente trabalha com a pessoa física. E aí a gente trabalha com cursos, com workshops, com treinamentos, levando essa organização, ensinando realmente, pegando na mão e fazendo eles a entenderem o que é um planejamento, um orçamento, o que é receita, o que é despesa, as métricas financeiras, né, que a gente utiliza para poder chegar a investir, para poder ter uma poupança, uma reserva. Então a gente vai trabalhando essa conscientização, esse modelo, e isso tudo também junto com o comportamento, né? Não adianta a gente ensinar a teoria se a gente não consegue mudar o comportamento e a mentalidade deles com relação a tudo isso. Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo na cidade e dentro da minha empresa. Muito bom. Bom, quando a gente fala em empresa, é difícil a gente imaginar que uma empresa, que um empresário não tenha conhecimento sobre gestão financeira. É difícil, Difícil. mas existe bastante, Muito. principalmente, até gostaria de abordar Isso é isso com verdade. vocês, porque mais de 90% das empresas são microempresas. Nós temos os MEIs hoje, que são uma fatia importante aí do mercado de trabalho, Uhum. e até poderíamos dizer empresarial, é Sim. ele sozinho e mais um, ele pode ter até um Sim. colaborador, Sim. mas são muito pequenos e pequenas empresas também, em pessoas que começam a investir, muitas vezes até pela dor, porque ele Começa a perdeu o empreender emprego pela e dor, então né? a alternativa que ele tem Sobrevivência, é ir né? para o mercado, né? Isso. Então não sabe, não tem Não, muita não, noção, né? E não. não é um assunto muito tratado, né? Não, Infelizmente no nosso país, né? infelizmente não. Isso vem crescendo, né? Na pandemia cresceu muito, né, Matheus, com esses Exatamente, é plays de verdade. mercado, mas eles falavam muito do investimento. Mas para a pessoa investir, Tem que ela tem que ter ter uma organização e ela precisa ter o isso. dinheiro. Gente, eu lembro que em 2021 teve um caso que me chamou muito a atenção, que eu atendi uma pessoa, que ela falou, Carol, eu tô com 10 mil para investir, você me ajuda? Falei, vamos olhar. Conforme eu fui conversando, os 10 mil não era dela. Era cheque especial que ela achou que fosse dela, do banco. Então, Nossa. Não é olha a falta de possível. Olha o perigo, né? Ou olha a seja, se falta ela de investe conhecimento. esse dinheiro, Ela, ela ela ia 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 perder o perder do que dinheiro tudo, ganhar. imenso. Sim, entende? é Então, verdade. isso é falta de conhecimento.
né? Então Coisa, né? Exato, eu fiquei. É Não, é impressionante. impressionante. Não, essa aí é inédita até para mim. Sim. Não, Foi uma mas coisa que me chamou muita atenção é, e foi aonde eu falei, gente, realmente as pessoas não sabem. E quanto mais eu estou dentro das empresas, mais eu vejo que as pessoas não sabem se organizar. Principalmente MEI, pequenos empresários, porque mistura a pessoa física com a pessoa Bem comum jurídica. isso, né? esse é o erro básico. Muito, o erro É o básico. primeiro. É o primeiro. Então, tá aquela salada. Você fala assim, atendi uma advogada de fora a semana passada. Ela falou assim, eu tive que pegar emprestado R$ 80.000. Eu falei, mas por quê? Não, porque minhas contas de casa. Quando eu fui levantar, não era só conta de casa. Ela me pagou conta da empresa, com a conta do escritório, com conta. Então, fez uma salada. Então, assim, você não consegue saber se a tua empresa está tendo lucro, se você está tirando mais do que você pode. Uhum. Então, mistura tudo. Então, é essa a questão. A educação financeira começa na pessoa física, porque a pessoa física vai levar para dentro da pessoa jurídica. O conhecimento, a gestão. Aí, claro, dentro da pessoa jurídica, são outros indicadores, são outras formas de gerir, mas o conceito básico é o mesmo, né? Sim. A da organização. Então, a gente trabalhar com isso é muito importante. E as pessoas não têm a mentalidade. É verdade. Não têm a mentalidade de comportamento. Matheus, é assim, começa pela pessoa, né? Sim, Depois vai para alguma atividade empresarial e tem tudo a ver também com o setor público, né? Porque a gente exatamente. vive sempre falando, né, de orçamento primário, déficit primário, né? Sim. Superávit bem complicadinho, né? Difícil Mas demais. enfim, né? Sobrar dinheiro é um negócio bem difícil e até é bem compreensível, já que uma cidade é um ser vivo com, Complexo, né? Grande. eu diria quase que podemos arriscar aí infinitas necessidades com recursos finitos, né? Uhum. Então tem que ter aí uma escolha, mas se não tiver um orçamento e não for muito bem gerido, nós vamos ter problema. Aliás, é um problema crônico do Brasil, né? Gasta Isso é mais do que arrecada. E Sim. isso tem trazido muitos problemas, inclusive estamos passando por um período agora de um certo descontrole, onde isso aí nós entendemos um pouquinho melhor lá no supermercado, né? Porque os preços, a inflação ela vem, né? Ela é fruto de um descontrole aí econômico. Uhum. Mas Semana da Educação Financeira de Maringá. Não é a primeira, né? Quando que Não. começou isso? Isso aí. Bom, a gente está na 7ª edição dessa semana, então ela ocorre desde 2019. Na verdade, já existe uma semana nacional, que ocorre há um bom tempo, ali, se não me engano, está chegando na 20ª versão já. Mas a partir de 2019 a gente começou a olhar para Maringá mesmo, né? E trazer todo esse movimento que tinha a nível nacional para a nossa região. Então a gente queria que fosse mais próximo da gente, a nossa realidade, a gente chamar as instituições aqui da nossa cidade para discutir sobre educação financeira. Então, em 2019 surgiu esse movimento, né? Dentro da nossa Câmara Técnica Financeira e de Seguros, do CODEM. Então foi a instituição que puxou isso. Dentro dessa organização da Câmara Técnica, temos várias outras organizações que participam, então tem a Sim Mulher, né? Tem outros conselhos da Sim que participam, tem umas cooperativas de crédito, as seguradoras, as empresas de investimento da cidade, universidades, escolas, então tem todo um hub de instituições que fazem parte desse movimento justamente para a gente conseguir levar a educação financeira cada vez para mais pessoas, né? Então, dentro desse contexto, em 2019, surgiu também o movimento Prospere Ingá, que é justamente o movimento que vai trazer esses temas da educação financeira aqui na nossa região. O objetivo desse movimento é justamente tornar a sociedade, né, Maringá, uma sociedade cada vez mais próspera, a gente ter a nossa população conhecendo sobre a educação financeira, sobre os caminhos para se trilhar uma educação financeira, da maneira de se organizar, até chegar a um ponto de ter essa liberdade financeira. Também, né, como você disse, da questão da gestão pública, a gente entender, né, como funciona a gestão pública, porque isso, obviamente, vai impactar a nossa vida. Então, se a gente tem um governo ali que, exatamente, que não sabe muito bem os meios de utilizar seus recursos, isso acaba impactando a nossa vida, né? Então, por exemplo, ontem a gente teve o aumento da taxa Selic, né? Passou para 14,75. É um dos maiores aumentos desde 2016, se eu não me engano. Sim, E a taxa Selic é uma taxa que impacta em tudo, em né? tudo a nossa vida, né? Então, tomar de crédito, até as empresas para tomarem crédito, investirem mais. Então, é importante a sociedade já começar a entender essa questão da educação financeira, tanto a seu nível pessoal mesmo, quanto a nível de empresa, ou até gestão pública,
porque isso, tudo, de certa forma, está tudo ligado, né? É um sistema complexo, nossa vida, nossa sociedade, e entender cada um, dentro de cada aspecto, a educação financeira é fundamental para a gente ter uma sociedade mais próspera e a gente ter uma vida mais tranquila, né? Sabendo lidar com o nosso dinheiro e saber aproveitar dele da melhor forma possível. Entender, né? Como que a taxa, por que que a taxa, porque as pessoas olham e falam assim, mas o que que essa Selic impacta no meu dia a dia? Eu falo, gente, em Tudo, tudo, exatamente. em tudo, né? Para quem tem Sim, investimento, é excelente. Se está atrelado à taxa Selic, você está aumentando. exatamente. Mas no nosso dia a dia, freia a economia, as pessoas deixam de gastar. Sim. Então, é levar esse tipo de conhecimento para as pessoas, porque a macroeconomia, né, Matheus sabe Uhum. melhor do que eu disso, ela não chega até a população, eles não entendem como que isso É bem afeta. distante, É no muito sentido. distante isso. Então, você trazer essa macroeconomia de uma forma mais simplificada para a população, para poder trazer realmente conhecimento do que, olha, se o Copom aumentou aqui, significa que lá no supermercado vai aumentar o preço, que você vai tomar crédito se você precisar, com uma taxa muito maior. Então, isso impacta dentro das suas decisões financeiras, O dentro da fato é sua casa. distante, o O efeito efeito é é direto, direto, Exato. né? exatamente. Isso é Então, é uma verdade. situação. Sim. Matheus, você atua no CODEM, Isso, aham. e, Sou você- gerente executivo ali. do CODEM. Isso. Uhum. Tá? E o CODEM é super importante, essa iniciativa aí também. É o segundo ano que o CODEM organiza essa semana, né? Na verdade, ele organiza desde Ah, 2019. sim, mas O... agora tem uma mudança, né? Isso, ano passado, ela acertou a Semana Maringá de Educação Financeira se tornou uma lei municipal, né? Então, ela foi aprovada em fevereiro do ano passado. A gente realizou a semana no passado, também em maio, esse período também. Então, digamos que é o segundo ano que a Ah, gente é está como lei o municipal, segundo né? como lei municipal. Isso, exatamente. Significa que todo ano, obrigatoriamente, por lei, tem que ter uma semana Sim, de educação financeira. ela entra como lei, né? Ela já entra no calendário oficial. Então, no nosso município está estipulado que toda terceira semana de maio vai ocorrer a Semana Maringá de Educação Financeira. E aí, ela, de certa forma, tem que acontecer, né? Então, alguma instituição tem que puxar com o apoio da prefeitura, justamente para a gente conseguir movimentar essa ação na cidade, né? Certo. A gente ouve falar muito, Carol, a gente ouve falar sobre endividamento, claro, as famílias, o endividamento, até tem índices, né, Sim. do Uhum. endividamento, mas tem uma coisa muito preocupante, que chama-se o superendividamento. O que é o endividamento e o superendividamento? Bom, aí o endividamento é aqui, ao meu ver, depois, gente, vocês me corrigem Sim, se tranquilo. tiver, né? Ao meu ver, o endividamento é aquilo que às vezes a gente faz de forma meio consciente. Então, eu vou tomar um empréstimo, vou financiar um carro, mas aquele carro eu estou me endividando porque eu estou pegando um empréstimo, mas ele está de acordo com o meu orçamento, Ou com seja, com a minha todo mês organização. eu vou pagar e Eu vou tal, mas eu pagar tenho uma aquilo, dívida. mas eu tenho uma Isso. dívida. Ok. O superendividamento é aquele que você toma o empréstimo, e aí você não consegue mais dar conta de pagar ou o empréstimo ou as suas contas do dia a dia, e é isso que tem acontecido. Tem muita gente super endividada nesse sentido. Começou a pegar empréstimos para poder dar conta das despesas até mensais e chegou num nível onde não Ele não consegue consegue mais mais, já não mais tem mais pagar, como Uma não tem bola fazer. de mais como neve, na fazer. Aí verdade, vira né? uma bola de É. neve. Então, o que a gente tem visto muito é pessoas realmente perdendo carro, perdendo banco, pegando, né, copel cortando. E é triste, gente, mas essa é a realidade e assim, e esse é, ao meu ver, o superendividamento da população. Eu acho que é onde chega no nível onde eles realmente não dão conta de pagar as dívidas assumidas ali, os Uhum. empréstimos feitos, né? Vamos falar um pouquinho, Matheus, sobre a semana. Ela Uhum. começa quando? Oficialmente, né, ela vai começar no dia 12 e vai até o dia Que é 18 de maio. segunda-feira. Isso, Mas dia 12 é segunda-feira. feriado. Vai começar dia Isso. 12 mesmo? Na verdade, vai fazer uma palestra de abertura Aonde? amanhã, no dia 9, né? Amanhã, Isso. aonde que vai ser? Vai ser na Associação Comercial Na aqui de Associação Maringá. A Comercial. gente vai trazer a Jeane Nogaroli, né, a diretora executiva da Cooper ali. Ela que começou também esse movimento do Prosperingá, de debater sobre educação financeira. Tá. Eu falo Que, que todo mundo que horário que vai vai ser? ser das 19h30. 19h30. Isso. Aonde? Associação Comercial de Maringá, Associação assim. Comercial. Isso, Tá. Uhum. É aberto à população, né? Então podem
participar ali da palestra de abertura. E justamente o tema, né? A Giane, como eu disse, vai ser a palestrante. Ela começou esse movimento e ela é uma grande defensora da educação financeira, né? A gente já conhece o lado empresarial dela, mas poucos conhecem essa questão da educação financeira que ela trata muito bem. E a ideia foi justamente falar, né? Por que ela defende tanto a educação financeira. Dentro da empresa dela, ela divulga muito a questão da educação financeira para os colaboradores dela em si, para a família dela. Então, ela trazer um pouquinho desse olhar do porquê que a educação financeira é importante. Então, a gente vai ter essa palestra de abertura amanhã, né? Para iniciar, Certo. digamos, os trabalhos. Aí, dia 12. Aí, dia 12, começa oficialmente as ações que várias E instituições estão onde que vai realizando. vai acontecer? A gente tem um cronograma, são várias ações que vão acontecer. Esse ano a gente tem mais de 45 ações que vão acontecer em toda a cidade. Elas vão acontecer em diversos locais. Isso, Só que a gente tem o site do Prosperingá, então podem entrar, é o Prosperingá. www.com.br. Tá. E lá a gente tem toda a programação do que vai acontecer durante a semana. Então ótimo. tem o local, o que vai ser, para quem que é o foco, né, dessa ação, os horários dela. Então toda a programação está no nosso site e também no nosso Instagram. Então a gente tem o Instagram, né, @Prosperingá. Prosperingá. Isso. Vamos E lá acompanhar. também tem toda a programação. Porque, como eu disse, né, são mais de 40 ações que vão acontecer em vários campos da cidade. Então vai ter ação dentro da universidade, nas escolas, na Expo Ingá, a gente vai ter algumas ações também. Nas próprias empresas, nos bancos, vão ter ações também. Diversos lugares. Isso, exatamente. Terminal rodoviário, a gente vai ter algumas ações ali. Então, assim, acontece na cidade inteira e justamente com esse cronograma o pessoal consegue acompanhar onde vai estar, né? Nós vamos estar fazendo um link aqui também e divulgando no portal hojemaningá.com.br Perfeito. também, para que as Sempre bom pessoas divulgar, possam né? acompanhar. Mas, Sim. claro, linkando lá para o site e para o Instagram também. Ela tem Importante. todas as informações lá, né? Do que vai acontecer Vai ter, ali. na Expo Ingá vai ter o atendimento, né? A população, se eu não me engano, né, Matheus? Isso, vai ter algumas clínicas financeiras, né? Então a gente tem um apoio do pessoal da UEND, outras instituições que tem uma clínica financeira já para justamente fazer um diagnóstico da situação financeira da pessoa, dar algumas dicas de como melhorar, né? Se tem alguma dívida, algum superendividamento, como buscar meios de sair desse endividamento em si. Então a gente vai ter o pessoal na Expo Ingá ali fazendo esse atendimento. Vamos estar atendendo também as crianças da rede municipal que vão à Expo Ingá visitar o parque, né? Eles vão passar por uma trilha lá que também vai falar sobre educação financeira, então vai ter apresentações mais lúdicas, algumas brincadeiras, tudo relacionado Muito bom. à parte da educação financeira, justamente para atrair a base, né, da nossa sociedade. Então hoje são crianças, mas futuramente serão as pessoas que vão estar à frente de organizar a cidade, né, questão financeira, de São os consumo, nossos então... pequenos consumidores, né? Exatamente. Então E eles estão é uma vindo coisa... com um pouco mais de consciência do que a nossa geração. E né? falar em verdade. consumidor nos remete a um probleminha, né? Ser consumidor é ótimo, mas precisa ter dinheiro para ser consumidor, né? Sim. Tem gente que tem um crédito, né? E aí consome, quando vai ver, a situação está complicada. Mas uma coisa, Carol, que eu queria ver contigo. A geração Z, os jovens, eles sabem tudo de educação financeira, né? Não, eles têm mais informação, né? Eu sou mãe de 3 ali, então eu falo Bom, que eu tenho mas experiência os dentro seus de filhos casa. não valem, né? Porque eles Não. estão ali. Mas você sabe que eu tenho 3 filhos com a mesma educação, com perfis financeiros diferentes. Ah, é? É muito interessante isso, Aham. porque a minha mais velha, ela tem 21 anos, tá terminando faculdade, então o perfil financeiro dela é diferente do meu caçula. O meu caçula de 14, vai fazer 14 agora, ele investe, e ele é um investidor mais arrojado. E aí, a minha mais velha, não. O meu do meio é aquele que ele investe, mas ele é mais gastador. Ele gosta de gastar um pouco mais. Então, você tem... esse é o perfil da sociedade. Então, assim, os jovens, eles têm mais acesso à informação, mas não necessariamente o conhecimento sobre como fazer aquilo dar certo. Então, eu lido muito com jovens, eu adoro falar para fazer educação, curso para jovens, porque é bonito de ver a transformação deles e eles levam para dentro de casa mesmo. Perdão. Não tem problema. Essa forma de enxergar, né, a educação financeira, a forma de gerir o dinheiro, mas eles também precisam ter mais base, eles precisaria que nas escolas tivessem um pouco mais. Eu sei que o Instituto tem aula de educação financeira, eu sei que eles fazem, não sei se são todas as escolas, eu acho que as do governo todas devem ter, as particulares a maioria não tem.
Então, isso é uma coisa que precisaria estar na base realmente para a gente poder ter uma população lá na frente mais Eu consciente, acho, né? Matheus, que tinha que até do prezinho já tinha que começar alguma coisa. Ah, Sim. Depois, precisa. ali no fundamental mesmo, o tempo todo. E vou além. Quando você chega na faculdade, na universidade, não tem. Então, as pessoas se formam, muitas vão ser profissionais liberais, ou seja, empresas, Uhum. né, Sim. necessariamente, e não sabem, não tem muitas noções sobre gestão financeira, não. Isso é verdade, é um assunto que a gente, dentro da nossa câmara técnica, né, a gente trata bastante ali, Sim. de que forma que a gente pode trabalhar, né, para as escolas começarem a incorporar a educação financeira dentro da aula, né. Até no CODEN a gente iniciou alguns projetos justamente que era o objetivo de capacitar os professores para, independente da matéria que ele dá, se ele conseguiria trazer alguma coisa de educação financeira. Então, professor de matemática, ou de biologia, ou de português, de alguma forma ele entender sobre educação financeira e justamente conseguir propagar isso para os alunos. É, assim, é um projeto que a gente iniciou, né, fez alguns testes ali, a gente está adaptando ele em si, mas justamente a ideia da gente ter desde a base do pré, a gente começar a trabalhar a educação financeira, né, porque a educação financeira, na verdade, é um processo, eu vejo dessa forma. A gente começa a pensar em como organizar, entender nossas finanças, né? Então, o que que é uma despesa, o que que é uma receita, entender esses pontos ali, começar a organizar elas para a gente conseguir ter suprir nosso consumo e sobrar alguma parte para a gente investir, e aí começar a entender a parte de investimentos, né? Então, vem toda essa questão de um processo. E a gente começar isso nas escolas também como processo. Então, o pré tem uma visão de educação financeira mais básica, mais divertida, mais lúdica, né? E conforme as crianças forem avançando é, na sua, na sua educação até chegar ao ensino médio ou na universidade, né? Elas entenderem justamente, estarem mais preparadas para lidar com o dinheiro. A gente tem uma ação que a gente realiza durante o semestre, que justamente é para atender os universitários que estão entrando agora na faculdade, né? E a gente vê assim, que apesar do perfil, às vezes, já tem um pai que tem uma boa renda, algo nesse sentido, eles entram, mas eles não sabem lidar com o próprio dinheiro deles. Então, sempre teve o pai bancando suas despesas em si, e aí quando essa pessoa começa a receber o seu próprio dinheiro, ela Não sabe o não que sabe fazer. organizar como consumir da melhor maneira. Então, tem uma ação justamente específica para a gente atender esses universitários que estão começando a lidar com dinheiro, entendendo sobre economia, né, sobre Selic, sobre inflação, mas também como se organizar o seu dinheiro para conseguir lidar com ele da melhor maneira possível, né? Eu falo que eu brinco às vezes, né? Eu dou os cursos para os jovens, mas eu falo que antes de eu educar os jovens, eu tenho que educar os pais. É Porque para os verdade. jovens terem noção de como lidar com o dinheiro, os pais têm que dar a liberdade deles terem o dinheiro e não dar um cartão black para os filhos soltar e ele pagar, entendeu? Sim. Senão ele não vai ter a noção do dinheiro, né? Então, quando a gente fala ali de classe média alta, é isso, é assim que tem funcionado. E aí chega na faculdade, eles não sabem o que fazer com o dinheiro. Termina uma faculdade, Uhum. eles não têm ideia de como fazer, do que é uma gestão, de um planejamento orçamentário familiar, não tem nem ideia, não sabe o que que faz com o dinheiro, o que que ele tem que pagar, o que que é um imposto. Então, os jovens estão bem deficitários desse tipo de informação, do básico, Uhum. que para a gente é muito básico, né? A maioria das pessoas, não sei a situação em Maringá, mas no nosso Brasil, né, no nosso país, a maioria das pessoas são endividadas e sem poupança, sem guardar dinheiro. É isso mesmo? Estou errado? Isso em Maringá, qual o perfil assim que a gente teria? Temos algum dado? A gente tem dados a nível estadual, né? Então, do Paraná aqui. A última informação que eu lembro que eu vi, acho que é do ano passado em si, mas basicamente 80% das famílias tinham algum tipo de endividamento, né? Então, tinha alguma dívida ali que elas estavam pagando ainda, e pouquíssimas delas tinham algum investimento, tinham alguma reserva de emergência, né? Digamos assim, um investimento Uhum. básico, né? Para pessoas se proteger de alguma ocorrência que venha acontecer, elas não tinham. Então, assim.
maioria das famílias Não tem tinha uma alguma reserva. dívida. Não Isso. tem. É. A maioria das Não famílias tem. não É, tem, não ela- consegue, não consegue se organizar para ter, né, Uhum. essa reserva. E eu sempre falo, gente, mas isso é cultural. Né? O brasileiro não tem a cultura de pensar no longo prazo. Ele não acha que ele vai se envelhecer, ele não É, pensa, exato. ele Bem não consegue, imediatista, ele é né? muito imediatista. Então, por isso que Não eu acha que falo, vai morrer não também, acha que né? vai morrer, não Vai acha. tudo bem, Não, né? Não tá vai tudo acontecer nada. certo. É. Vamos viver um dia de cada vez. Ah, E aí o amanhã chega sim. e essa pessoa não tem uma reserva, o imprevisto chega e aí tá endividado. Então, mas é cultural, as pessoas não É, têm, elas não conseguem, eu né? colocaria duas coisas. Uma cultural, com certeza, isso aí seria básico, né? Mas também nós temos um nível salarial ainda que precisa ser bem Então, melhorado, né? exatamente, Ah, porque tá. Porque é quando a isso, gente não fala de uma consegue. pessoa que tem um bom salário, até é inaceitável que ela não seja uma investidora. Mas tem muito, Mas tá? tem gente que tem uma certa Que dificuldade. não Mas consegue. para ele também vale isso. Sim. Porque se ele tiver noção do que ele precisa fazer para viver com aquele pouco, vai melhorar, né? Mas eu conheço gente, eu tenho a história de uma funcionária que ela é doméstica, foi doméstica a vida inteira. E hoje ela está com quase 70 anos, ela tem um apartamento, uma casa, um carro, tudo quitado. Então, não é muito sobre quanto você ganha, sabe? Não, Mas eu como concordo. você gere. Não, eu Porque tem concordo. muitos que ganham muito e estão É endividados verdade. Mas também. depende bastante das Porque, famílias, do tamanho da claro, do tamanho família. da Sim. Por família, porque a exemplo, gente os filhos sabe. hoje, e por isso até também há uma redução muito grande de filhos, né, nas famílias, Sim. Aham. porque um filho hoje, eu estava vendo outro dia um dado, quanto custa a formação de uma pessoa. Bom, eu não sei se aquilo lá estava certo, mas o cálculo passava aí era muito grande, Muito Sim. grande. né? Claro que aí vai envolver, estava contando lá os investimentos públicos também, né? Sim. Mas eles contam, porque é uma despesa Sim. que, a rigor, todos nós pagamos, né? Sim, sim, a Né? Isso é educação verdade. Então, pública, mas todo mundo exatamente, pagando. tem um custo ali Tem um custo, envolvido, sim, então o com valor é certeza. alto. Sim. Né? Mas essa é a dificuldade. A maioria não consegue fazer sobrar, porque a despesa é muito grande. Viver hoje custa caro, né? Você Verdade. ter um mínimo ali para você viver custa caro. Esses dias estavam brincando, gente, a gente não pode mais nem tomar café, né? E para aquele trabalhador ali, o operário, o café não tem mesmo. Como que ele vai pagar ali 30, 40 reais num café? Se o Se ele cara, tem se o cara tomar muito Não é? café, comprar azeite, encher o tanque do carro, a Polícia Federal vai atrás. Só vive Não, disso, não, né? pera aí, tem alguma coisa errada aí. É ostentação. Para o trabalhador, né, que ganha ali um salário mínimo, gente, isso Não, péssimo, né? Ele tem que Não. readequar isso. Não, mas você total. tocou num ponto bem importante, por isso até foi bom eu ter perguntado, porque, claro, e ter mencionado o baixo nível salarial. Sim. É verdade, sim, não importa muito o quanto que ganha, mas quanto gasta, né? Eu acho que esse é o Quanto ponto gasta? fundamental. olhar, É né? entender, eu ganho isso, então eu posso ter isso para eu poder ter ali uma reserva, nem que for de 20 reais por mês, ele começar, porque eu falo que quando você começa, você cria o hábito e vê o teu dinheirinho aumentando, isso te ajuda, te dá aquela satisfação de Exato, você é querer verdade. fazer mais, porque eu falo que a mágica do juro composto é maravilhosa. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que sentar e reorganizar. É E verdade. muitas vezes essa reorganização significa baixar padrão de vida, Não, sem dúvida né? alguma, precisa. Então, Tem Dá uma que segurada em tem que alguns ter pontos, coragem, né? né? isso não é fácil. Não Isso é. não é É fácil. bem É difícil. muito É. difícil. Sem dúvida. Muito Bom, difícil. se eu começasse a economizar 200 ou 300 reais por mês, em quanto tempo assim eu poderia dizer, poxa, estou com um dinheiro legal aí investido? Tem alguma conta Quer que a gente falar? possa fazer? Geralmente, né, a gente fala da reserva de emergência. Então, que é uma conta bem básica, né? Você pegar os seus custos fixos, você tem, né? Mas você tem que organizar isso, né? Muitos nem têm isso organizado. Mas organizar, ver quanto você gasta ali por mês e aí montar uma reserva de emergência, basicamente considerando 6 meses com esse valor, né? Uhum. Então, por exemplo, eu gasto R$ 1.000 por mês, então minha reserva teria que ser de 6 mil ali, para conseguir bancar pelo menos 6 meses desse valor. É uma conta básica ali, né? Acho que para começar assim, a entender, se organizar financeiramente, é uma das maneiras para a gente olhar, né? Então, montar a sua reserva de emergência. E aí tem alguns investimentos, né? Tipo, ligado à Selic, né? Que são investimentos que
você consegue pegar o dinheiro facilmente, né? Que tem rentabilidade diária ali. Então, que você consegue ali guardando esse valor e ali aumentando aos poucos através dos juros, né? Mas assim, depende muito, essa questão, né, R$ 200 ali por mês, depende muito da onde você da rentabilidade, rentabilidade. Então, Os do bancos investimento. digitais hoje tem muito atrás das caixinhas, tem muito Isso, que Eles, normalmente ó, está 100% do CDI, normalmente. Uhum. O CDI é varia um basicamente pouco, mas tem várias 100, ofertas, 102. Isso, né? Então, Por ali exemplo, é um tem lugar para você clubes também, ter. por exemplo, se você é associado àquele clube financeiro, você vai ter uma taxa um pouco melhor, Isso. tem um valorzinho que você paga por mês também, enfim, tem várias coisas aí. A reserva precisa estar num lugar onde com liquidez diária, porque ela é para você poder resgatar a qualquer momento. Sim. Então, ela tem que estar numa liquidez diária. E aí, quando você fala de liquidez diária, você fala de rentabilidade menor. Sim. Né? Então, a rentabilidade, mas hoje, mesmo com a rentabilidade menor, com a taxa Selic do jeito que está, você tendo ali um 100%, 102% CDI, que costuma ser esses CDBs, você tem uma rentabilidade aí de mais de 1% ao ano hoje. Mais de 1% ao mês, por 14% ao ano, né? Então, você consegue ter uma rentabilidade legal. Em quanto tempo você vai ter isso? Vai da disciplina, mas aí você consegue patrimônio legal. Eu só vou jogar isso aqui porque nós temos que encerrar, mas tem uma diferença muito grande. Isso é para os economistas, né? Uma diferença muito grande entre o dinheiro que você toma emprestado e o investimento que você faz, né? Ou seja, nós tínhamos que ter uma melhora nessa situação aqui no nosso país, né? Exatamente. Eu acho que tem um desequilíbrio aí muito exagerado, com todo o respeito, né? Mas chega a ser quase um nível de agiotagem. Essa que é a grande verdade, porque a agiotagem, daí eu estou falando no sentido de ser extorsivo realmente, né? Isso afeta as empresas e afeta muito a nossa economia. Sim, porque para Claro, os é mercado investimentos, né? também, eu estou falando de mercado, mas de qualquer maneira eu não sei qual seria o caminho aí para melhorar isso, mas isso é assunto para outro podcast, não é verdade? Bastante para falar, né? Eu quero agradecer vocês por esse bate-papo, desejar que muito agradeço. sucesso nessa semana, acho assim de extrema importância, vou tentar até acompanhar alguns dos eventos de vocês, Claro. acho que isso tem que ser muito incentivado, tem que ser levado a todos os lugares da sociedade, da escola até as empresas, em todos os lugares. E passando, obviamente, né, pelas famílias, que elas tenham conhecimento do que é, de fato, a educação financeira. Muito parabéns a vocês, parabéns a Sim Codem, né, pela iniciativa, parabéns ao Maringá pela lei, né, que institui essa semana, de forma obrigatória todos os anos, e vamos em frente. Maringá sempre liderando e sendo referência do país, né? Nós que agradecemos, agradeço a oportunidade por estar aqui, por falar. Quanto mais a gente falar sobre educação financeira, melhor. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Não, quem tem que agradecer, Matheus e Carol, somos nós, né? E muito obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharam. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, canal Hoje Maringá no YouTube, nosso portal hojemaringá.com.br. E no YouTube, no YouTube não, no YouTube já falei, né? No Instagram, portal Hoje Maringá. Muito obrigado e até o nosso próximo Hoje Pode.